Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. A graça do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez aqui. Nós vamos ler em São João, no capítulo 4, do versículo 30 ao 34. E a irmã Poliana Montemor irá cantar o hino Cristo meu Mestre. São João, capítulo 4, versículo 30 até o 34. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns para os outros: trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amado Deus, Senhor Jesus, é com satisfação na nossa alma é que nós estamos aqui na igreja, nos lares, é que nós paramos para ouvir a Tua palavra, mas que ela possa crescer dentro de nós, que isso possa ter fruto, Senhor, resultado prático, que as pessoas, que nós possamos, com esta meditação, com esta palestra, com esse estudo, mudar, pedir graça para o Senhor vir a nós e trazer uma mudança interior. Pai, mais uma vez pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Espírito Santo que escreveu esta Bíblia possa estar aqui para vivificá-la. Porque podemos ler, Senhor, como o profeta sempre dizia, podemos passar as páginas da Bíblia e também as páginas da mensagem, mas precisamos do autor para vivificar. Abençoe a todos nesta noite e que todos que meditarem neste culto possa ter resultado na vida, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Canta, irmã Poliana, Cristo meu Mestre.
Amém. Deus abençoe, irmã Poliana. Cantou o hino Cristo meu Mestre. É o meu desejo ser o que Ele deseja que eu seja? Pergunta para você mesmo e responde. É o meu desejo ser o que Ele deseja que eu seja? O seu desejo é ser o que Deus quer de você? Isto quer dizer, eu não tenho desejo próprio. Eu não tenho vontade própria. Nós lemos exatamente isto aqui. A minha comida, São João 4, olha. Disse Jesus, São João 4:34, disse-lhes Jesus, disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aqui em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo São Paulo nos ensina, Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, aquilo que você mesmo pode raciocinar e fazer. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus, está escrito aqui na Bíblia. A vontade dele está escrito aqui. Mas quem quer renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus? Veja aqui em Efésios, no capítulo 2, no versículo 3. Olha, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Se você estiver fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como que você vai agradar a Deus? Eu não compreendo como uma pessoa que fala que é revelado, que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e fala que está com namoro misto. Está namorando com o mundano. Você está exatamente caminhando contra a vontade perfeita de Deus. Você está total e completamente fazendo o desejo da sua carne. Agora, você quer que Deus te entregue para você fazer o desejo da sua carne? Ou você deseja entregar a si para fazer a vontade de Deus? Olha aqui 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer.
do que fazendo mal. Se a pessoa tem revelação mesmo, a pessoa fala assim: olha, se Deus quiser que eu case, se Deus quiser me dar um casamento, tem que ser pela vontade perfeita dele. Se ele não me der um casamento, e eu fico solteiro o resto da vida. Mas eu não vou fazer isto. Possa ser que você case, mas você vai ter problema o resto da sua vida. O nosso desejo, que é o nosso caminho, é sempre errado. Quer ver? Olha, escuta aqui, o caminho de Deus feito para nós. 19. Ó. Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Existe dois, agora o 21. Existe dois caminhos que o homem pode tomar. E é o seu caminho ou o caminho de Deus. Isto é, ou você vai pela sua vontade, ou você crucifica a sua vontade e toma a vontade de Deus. Agora, isso em todos os aspectos da vida. Agora, se você vai casar pela vontade da carne, você vai tomar o seu caminho, a sua vontade, você está indo pelo caminho errado. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Quem é que vai morar nos céus? Não é aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor. É aquele que faz a vontade do Pai. Se você não fizer a vontade de Deus, você vai sofrer demais. E seu caminho é sempre o caminho errado. O caminho de Deus é o caminho certo. Então a vontade nossa, humana, é sempre errada. E a vontade de Deus, que é o caminho de Deus, está escrito aqui. Aqui na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Aqui a partir do parágrafo 33, quando nós já conhecemos bem esta passagem, o irmão Branham fala assim: Cristo e a palavra são o mesmo. Então você fala, mas qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus nesse assunto? Irmãos, a vontade de Deus está escrito neste livro aqui. Sobre casamento, sobre namoro, em tudo que nós, sobre doutrina. Agora, qual que você quer? Aqui em Romanos 8, lembrei dessa escritura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, isto é, para aqueles que não fazem a vontade própria. Que coisa para se meditar. A maioria nossa estamos vivendo pela vontade própria, vontade humana. Deus deixa. Deus é bom. Deus é bom. É a vontade de Deus uma mulher ser pregadora? Não. Mas Ele deixa. Muitas vezes os pais, nós os pais, damos coisa para os nossos filhos que não é a nossa vontade. Mas por eles quererem, por eles insistirem,
Por nós sabermos que eles desejam aquilo e quer aquilo, nós damos. Agora, se os nossos filhos tivessem o entendimento nosso, eles deixariam os pais decidirem por eles. Eles deixariam a mamãe dar para eles a comida. Deixaria a mamãe dar a roupinha para eles. Dar o brinquedinho para eles. Mas muitas vezes eles querem a faca. Eles veem a mamãe cortando lá a cebola, a carne e a batata, seja lá o que for, eles veem a mamãe trabalhando com a faca. E eles querem a faca. Mas a mãe tem um conhecimento muito além do conhecimento da criança. Ela sabe que aquela faca irá feri-lo. Irmãos, o irmão Brana fala daquele canário. Lá na gaiola. Já pensou a mente daquele canário com a mente de um professor de faculdade? Ele vira o olhinho assim, não entende nada. A nossa mente, a nossa vontade, em relação à mente de Deus. Por isso Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Então você, para ter a mente de Cristo, você tem que ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não vai guiar a ninguém fora da palavra. Se você está fazendo algo contrário à palavra, você não está usando a mente de Cristo, você está usando a sua própria mente, e você irá se ferir. A mamãe fala assim, não, meu filho, não, a mamãe não. Mas por que, mamãe? Por que? E choraminga lá, e quer, mãe, vizinho tem, e vai indo certas coisas, a mãe pega e dá. Não é assim? A mãe, mas ela não queria aquilo. Então ela faz a vontade daquele filho. E Deus, agora o revelado, o eleito, ele não quer que Deus faça a sua vontade, a vontade da pessoa. Ele deseja que Deus faça a vontade dele, mesmo que aquilo pareça mal para nós. Porque Deus não vai dar coisa má para os seus filhos. Um pai sendo mau, um filho pede um ovo, ele não dá um escorpião. Pede o quê? A outra coisa? Pede pão e ele não dá uma serpente, sendo mau. E muito mais o nosso Pai Celestial. Deus, quando nos dá uma coisa, Ele dá o melhor. Mas você quer casar. Você quer casar de todo jeito. Aí Deus permite você ir pela... Ah, mas pastor, mas casamento não é uma escolha. É uma escolha dirigida por oração. Dentro da vontade perfeita de Deus. E Deus, e o revelado, como eu estava dizendo, o eleito nunca quer a vontade perfeita de Deus é para os eleitos. O eleito nunca deseja que Deus ceda para ele. Uma criança, se ela tivesse entendimento, ela não ia querer que o papai e a mamãe cedessem para eles. Eles cederiam para o papai e para a mamãe. Você vê que Deus deu a Balaão a vontade dele. Misericórdia. Balaão chegou nele e ele mostrou a vontade perfeita dele. Balaão, não vá.
Aí depois Balaão chegou, insistiu. Deus disse, vai Balaão, já que você quer ir, em outras palavras, vai. É o seu desejo ir, você quer, então vai. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Você quer ir? Vá. Está escrito aqui. Que comunhão, eu estou falando diretamente em casamento agora. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem? Um rapaz que fala que é revelado e namora com a mocinha de short, parecendo mais uma prostitutazinha de rua. Meu filho, você não tem nada em você não. Me perdoe falar isso. Uma moça que nasceu na mensagem, só por não querer ficar solteira, arruma um homem no mundo aí. Isso é sua vontade carnal, minha filha. É o desejo da carne, purinho. E se Deus quer que você fique solteira o resto da vida? Você quer arranjar alguma coisa para você? Tem muitos ministérios que é arranjado, você sabia? Vocês sabiam disso? A pessoa quer ser pastor, a pessoa quer, eu já vi isso, a pessoa quer. Então Deus fala, você quer. Deus tem duas vontades, como nós temos. Veja aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. As decisões dele, a vontade dele, não é a vontade carnal, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí você continua lendo, vai lendo, olha. E se Cristo, se vós estáis na carne, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa... Ah, pastor, mas o corpo está vivo. Você tem que estar vivo, mas não faz a vontade da carne. A vontade aí do pecado, do erro, não prevalece. A carne está sujeita ao Espírito, à vontade de Deus. Você vê algo aqui e fala assim, não, Deus disse que é assim, meu desejo carnal é esse, mas meu desejo já não existe. O meu desejo, o que eu quero é que o meu desejo seja fazer o que Deus quer que eu faça. O meu desejo é fazer a vontade do Pai. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Já pensou se Deus nos desse essa graça? De todos nossos passos, tudo que nós fôssemos fazer, nós deixássemos a vontade de Deus prevalecer? É Deus que quer. Deus quer isto, ou sou eu? Deus está me dirigindo a isso? Como que você vai colocar Deus numa coisa que não é a vontade dele? Não tem jeito. A pessoa vem com namoro misto, casamento misto e fala, pastor, o senhor ora com Deus não vai abençoar, eu posso orar até morrer. Não é a oração que vai fazer aquilo ser abençoado.
A oração não vai mudar aquilo. Como que vai ser abençoada uma coisa que é amaldiçoada? Tem como você orar e pedir a bênção sobre um câncer? Tem? Não tem. O câncer é uma coisa maligna, uma amaldiçoada. Então não tem como você pedir a bênção de Deus sobre uma enfermidade. Jamais Ele vai fazer isso. Você não tem como pedir a bênção de Deus sobre uma coisa que é maligna. Não é possível que não entende. Em circunstância alguma, um crente deveria entrar numa coisa dessa. Acabe fez esta coisa maligna. Tem pastor que é sem revelação, vai orar. É a mesma coisa de pedir para abençoar um câncer. A coisa é amaldiçoada. Não tem como, irmãos. Deus abençoa nos passos dele. Não vou continuar lendo, tem muitas escrituras aqui. Mas eu vou ler aqui. Cristo e a palavra são o mesmo. Ah, mas se Deus descesse para falar comigo. Irmãos, o que está escrito aqui. Quer dizer que Deus não falou, não? Está escrito aqui para todo. Não precisa nem de orar. Tem coisa que não precisa de orar. Para saber se Deus está naquilo. Está mais do que patente que comunhão tem a luz com as trevas. Não prendais a um julgo desigual com os infiéis. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que comunhão tem a luz com as trevas? Você já viu luz e escuridão junto? Você acendeu a luz, a escuridão vai embora. Ah, não, eu vou orar para isso. Você vai orar para o câncer se tornar uma bênção? O câncer tem que ser amaldiçoado, porque ele é uma bênção, ele é uma maldição. Digo, melhor. Você vai orar para Deus matar aquilo. Porque o princípio daquilo é maligno. O princípio disso é maligno. Cristo e a palavra é o mesmo. Basta olhar aqui. Mas pastor, Deus deixa. Romanos 1, ele entregou. Você dá conselho para uma pessoa, dá conselho, depois você não. Eu sou o seguinte, eu fico com a pessoa, vocês veem que eu falo, é porque eu vejo futuro, eu amo aquela pessoa, eu quero o melhor para aquela pessoa. Depois tem gente que eu deixo que eu não quero, para mim morreu. Eu evito até citar o nome, eu largo para lá, nunca mais, eu apago o número do celular, eu apago, para mim morreu. Eu abandono aquela pessoa. Vocês também são assim. Você pega uma pessoa, você dá conselho para ela, depois você larga. Deus aqui em Romanos 1, você vê que ele abandonou. Para eles fazerem o que querem. Mas não são os filhos de Deus, não. Olha aqui, ó. Quer ver? Romanos 1, a partir do 29. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos,
presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam. Não, acho que é 26. Obrigado. Olha, pelo que Deus os abandonou. Aqui, ó, você lê antes, ó, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Faz os desejos da carne, quer a vontade da carne, quer fazer o que a carne quer. Agora você acha que isso é só o sodomismo? Dele aqui embaixo, murmuradores, quer. Não tem como reconciliar? Olha, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Deus abandona, misericórdia. Olha, eu quero que Deus me corrija o tempo todo, mas eu não quero que Ele me abandone. A coisa mais triste é quando um pai chega ao extremo de abandonar um filho. Você pega uma filha, você aconselha. Aí você fala assim, mas não tem mais jeito não. Aí você abandona. Você sabe que tem pais que sofrem, vai indo a filha, vai embora, a filha começa a fazer tudo. Você vê que a mãe passa a nem sofrer mais. A mãe abandona aquela filha, abandona no sentido dela fazer o que bem quer. A mãe não aconselha, a mãe não fala, minha filha, isso está errado. Minha filha não faz isso, minha filha não faz... Chega um ponto que a mãe abandona, fala, faça o que você quiser. Faça a sua vontade. Uma pessoa chegar ao ponto de Deus falar assim, faça a sua vontade. Balaão, vai, faça o que você quer. Faça a sua vontade. Porque a minha não serve para você. Mas a vontade dele está aqui, ó. Eu disse, eles dizem, como era a Bíblia? As pessoas dizem, eu estava viajando com um homem há muito tempo atrás, ele disse, pense nisto, nós aqui nesta terra, da maneira que somos, e somente sabemos, ou somente podemos dizer, que somos salvos por esta fábula judia chamada Bíblia. Você vê que ele não tinha revelação nenhuma. A pessoa que não tem revelação, olha, mas essa Bíblia, ele vai com a mente carnal. Mas só porque está escrito aqui, só porque está escrito na Bíblia que tem. Não, a Bíblia foi escrita, a Bíblia é um livro arcaico, atrasado. A Bíblia, gente, ela é um livro eterno. Ela é a palavra eterna de Deus. Mas só porque está escrito, é porque tem a mente carnal. A mente carnal faz a vontade da carne. Eu disse, Senhor, eu não sei como você diz isto, mas eu não creio que seja uma fábula judia, eu disse. Ele disse, bem, você ora. A que você ora? Eu disse, pedi por fulano de tal certas coisas e não recebi. Eu disse, você ora errado. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Como que você vai pedir a Deus para abençoar uma coisa que é contrária à vontade dEle? Quer que Ele guia no seu caminho. Deus guia a pessoa, mas é no caminho dEle. O Espírito Santo veio para nos guiar, e nos guiar em toda a verdade.
Qual é a sua vontade? Qual é a minha vontade? A nossa vontade não pode existir. Paulo chegou a um ponto que ele não tinha mais vontade. Desejo dele. Você vê que ele queria visitar os irmãos, mas ele estava preso. Ele diz: eu, prisioneiro de Cristo. Mesmo para as coisas boas, fazer uma visita para os irmãos, tem coisa melhor do que isso? Mas Paulo não ia, quer ver? Deixa eu ver aonde que é, deixa eu ver se eu anotei aqui. Vamos ver se é Romanos, não sei qual, talvez eu não anotei. Vontade da carne. Eu acho que se eu anotei, eu não marquei aqui. Deixa eu ver Romanos 12, 1. Não é esse, eu já li. Paulo queria visitar os irmãos. Romanos 1, 9, vamos ver. Não é onde eu já li, né? Vamos ver? Acho que é por aqui mesmo, quer ver? Olha. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, aqui mesmo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Nós deveríamos orar para fazer uma viagem, deveríamos ver se a vontade de Deus visitar tal pessoa. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Olha, isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tem sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Você vê que mesmo ele querendo ir, o Espírito lhe impedia. E veja aqui, olha, Paulo, um prisioneiro de Cristo. Que coisa, olha aqui, ó. Mesmo que acho que é essa escritura aqui, ó. Que grande tempo, é o 71. Ele sabia que outra coisa, ele sabia que não podia ir a lugares sendo subordinado a isto. Ele não podia ir, mesmo que quisesse ir. E ainda ele estava incitado pelo Espírito para fazer algo mais. Ele não era dele próprio. Você é de quem? Você pertence a quem? Você é seu mesmo? Se você é de você mesmo, você não é de Cristo. Se você faz os seus próprios desejos da carne, você faz o que quer na carne, você não é de Cristo. Eu preso do Senhor. Você ora errado. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Muita oração é para mudar a mente. O pastor Elias Ferreira, saudoso, ele falava uma coisa engraçada, ele era engraçado. Ele falava que o rapaz ia orar e falava: Senhor, me dá um casamento, contanto que seja fulana de tal. Senhor, me dá um casamento, mas contanto que seja dando ordem para Deus. Tem oração que é dando ordem para Deus. Tem, Senhor, eu quero fulana. Não, isso é você fazer a sua vontade.
Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus, nós devemos orar para mudar nossas mentes. A mente de Deus não necessita de nenhuma mudança, vê? É correta. Eu disse, não, para o que você ora. Eu sei que um jovem rapaz católico que certa vez tinha um livro de orações, e dizia orações, e para que sua mãe vivesse, e ela morreu. E ele jogou o livro de orações no fogo. Bem, eu não estou com o livro de orações. Mas de qualquer maneira, você toma a atitude errada. Deus, é sua vontade que eu faça isso? O senhor quer. A maioria dos nossos passos é decisão carnal, é vontade própria, e muitas vezes nem sequer oramos para tomar certas decisões. Me perdoe, mas eu não acredito nunca que Deus vai dar um emprego para uma pessoa que ela tem que ferir a Bíblia. A pessoa pediu um trabalho, Deus abriu a porta do trabalho, mas que tem que desobedecer à vontade da palavra, eu não creio nisso não, irmãos. Eu jamais creio nisto. Como que Deus vai te dar uma coisa que você tem que pisar na vontade dEle para trabalhar? Se muitos acreditam, eu respeito o que as pessoas... Eu não acredito nisso não. Deus é perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito. Aleluia. Você está tentando dizer a Deus o que fazer. Os filhos não fazem isso com a mãe e com os pais? A oração deve ser: Senhor, transforma-me para que eu esteja de acordo com a Tua palavra. Não mude não. Deixe-me transformar a Tua mente. Tu transforma a minha mente, transforme minha mente de acordo com Tua vontade. Peça a Deus para mudar o seu pensamento. Peça a Ele: Senhor, olha, eu estou pensando assim, eu estou com medo, e eu não suporto, a minha mente carnal, Senhor, está assim. Peça a Deus para Ele mudar o seu modo de ver as coisas. Porque à medida que nós tomamos as atitudes, as decisões, é a forma que nós estamos enxergando aquilo. E a forma que nós enxergamos não é a forma que Deus enxerga. A forma que nós vemos não é a forma que Deus vê. Às vezes você vê uma coisa feroz. Como que as pessoas olhavam aqueles irmãos nazarenas? Eles olhavam aquilo com uma coisa terrível. Os irmãos sendo perseguidos, Tiago morto à espada. Mas Deus não olhava aquilo conforme os homens olhavam. Aquilo estava dentro, do plano da vontade de Deus. Paulo serviu, foi fiel a Ele, depois Deus permitir que eles cortassem a cabeça dele no cepo. As pessoas olham, irmãos, a mente de Deus, a vontade de Deus, parece ser cruel. A mente humana não pode compreender a mente de Deus. Aquele crítico alemão escreveu para o irmão Branham: William Branham, você fala que esse Deus que é a pura essência do amor, que é o amor,
Mas como que ele pode ficar cruzado os braços, vendo aqueles fiéis, crentes genuínos, fiéis, morrerem nas arenas? Aquele crítico estava querendo ver a Deus através da mente carnal. O irmão Branham disse, não. Quando eles caíam aqui, ele estava de braços abertos para receber todos eles. Nós vemos por necessidade de comer, por necessidade de vestir, por necessidade de casar, por necessidade disso, por necessidade daquilo. Nossas decisões são por necessidades temporais e carnais. Mas a mente de Deus é uma mente eterna. As decisões de Deus são decisões eternas, não temporais. A nossa mente, nós estamos com a dor, nós queremos ficar livre daquela dor. Nós estamos passando por um problema, nós queremos ficar livre daquilo. Mas Deus não vê assim. Oh Deus, que essa profundamente do Senhor possa estar em nós. Por isso que o homem carnal, da carne, terreno, não compreende as coisas de Deus. Parece loucura para eles. Porque o homem carnal, ele só pensa na carne. Ele só pensa em resolver os problemas aqui. Mas o homem espiritual, o qual tem a mente de Cristo, que não é aqui na cabeça, é no coração. Davi tinha um coração segundo Deus. O Espírito Santo habita lá dentro, conforme pensou o coração. Aleluia. Se nós deixarmos a vontade do Espírito que está no coração nos guiar, deixa o Espírito Santo no coração te guiar. Deixa. Você vê que ele vai te guiar conforme a palavra. Ele vai te guiar o contrário da mente. Porque a mente tem medo, a mente assombra, a mente raciocina, a mente vê as coisas o contrário. Mas quando o Espírito Santo toma o coração, aquela mente eterna, que não compreende como tempo, espaço, tempo. Já pensou? Um homem ser guiado com a mente de Deus. Pensou, irmãs? Seguir a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Um Deus que as estrelas brilham na coroa dele. Um Deus que conhece todas as estrelas por nome. Um Deus que olha em 10.000 sóis e é sombra para ele. Um Deus que sabe quantas vezes uma pulga pisca os olhos. Um Deus que sabe quantas tem na terra. Um Deus que conta todos os grãos de areia do oceano. Um Deus que sabe quantos litros de água tem no oceano. Um Deus que sustenta todas essas galáxias. Um Deus que alimenta os pardais, alimenta as feras, alimenta tudo. Ele, esta mente nos regendo. Pensa nisso.
Você vai rejeitar a vontade de uma mente dessa para ser guiado por uma mente carnal, falha. Uma mente que esquece o nome um do outro. Uma mente que esquece o que fez há uma hora atrás. Uma mente falha, esquecida, falida. Uma mente doída, cansada. Você vai deixar substituir uma mente desta para, meu Deus, eu não compreendo isto. Qual mente que você quer usar? Que coisa! Pensa, uma mente que sabe todas as coisas, a mente eterna, que conheceu o fim desde o princípio, uma mente que te conheceu informe, uma mente que te viu antes da fundação do mundo, uma mente que te gerou para os seus ossos, para a sua coluna ser gerada no ventre da sua mamãe, para o seu coração bater a primeira vez, para ele cadenciar, teve que ter uma inteligência lá, aleluia, teve que ter uma mente atrás disso, teve que ter uma sabedoria atrás disso. Eu acho isso incrível, para os dedinhos saírem do lugar. Por que os dedos não saíram do lugar da orelha? Ele colocou o olho em todo lugar. Foi você? Foi a sua vontade que estava lá. Irmãos, a nossa vontade nem existia. Ele não é capaz de nos dar o melhor. Oh, Deus. Ele não te deu uma saúde. Ele não ocupou em fazer você nascer perfeita, perfeito. Ele não cuidou de você todo o tempo. Irmãos, olha, peça a Deus para te perdoar a incredulidade. Nós somos incrédulos. Quer dizer que agora, que você, porque você tem um raciocínio, uma vontade, agora a sua vontade é mais perfeita do que a vontade de Deus. Não. O meu desejo é que Deus cumpra em mim o desejo dele. Mas se for para morrer, se for o desejo dele, é melhor para mim. O que Deus vai fazer comigo é tudo bom. Ele é perfeito. Olha, transforme-me para que eu esteja de acordo com a tua palavra. Não mude, não. Deixe-me transformar a tua mente. Ora a Deus, fala, Senhor, me transforme. Tira a minha vontade fora, Senhor. Me transforme, Senhor, olha, a minha mente está me atrapalhando isso, mas que o Senhor venha no meu coração, na minha alma, e me transforme para que eu possa encaixar na tua vontade. Para que a minha comida seja também fazer a vontade do Pai. Tua vontade está escrita aqui no livro. Ah, mas eu queria saber a vontade de Deus para isso. Está escrita no livro. É tão simples. Deus deixou tão fácil.
Deus deixou tão fácil que as pessoas passam por cima, porque é fácil demais. Pensa nisso, um Deus tão grande como nós acabamos de falar, que tem estas galáxias todas, essas estrelas todas, e escrever os pensamentos dele sobre nós, a vontade dele para nós num livro, para que nós, com a mente tão pequena, pudéssemos compartilhar do que Deus pensa sobre as coisas. Eu acho isso tremendo demais. Um Deus tão grande, tomar pessoas, nós sabemos o que nós somos? Sem Deus, como homem, uma lama com uma vida passageira nela, uma lama ambulante que tem vida nela. E Deus pega essa lama e vir e colocar parte dele nessa lama e compartilhar dos segredos dele conosco. E nós ainda ignorarmos os segredos dele, os pensamentos dele, as pessoas deixam de tomar o que Deus pensa, o que Deus diz sobre certas coisas, e toma o pensamento de outra lama. Já pensou? Deixar de ser guiado pela mente de Deus, deixar de ser guiado pelo Deus Todo-Poderoso, para ser dirigido por outro mortal, para seguir outro mortal, outro falido, um falido dirigindo outro falido, um cego guiando outro, ambos cairão no buraco. Mas deixa Deus te guiar, essa mente eterna. Você, quando você ver isto, minha filha, meu filho, minha irmã, você vai valorizar mais a Bíblia. Você poder saber o que Deus pensa sobre estas coisas. O que Deus acha. Senhor, o que o Senhor pensa sobre certa atitude? Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Qual a sua vontade sobre estas coisas? Nossos passos, nossas decisões, nossas atitudes, nossas amizades, tudo em nós será diferente, irmãos. Não é verdade? Quando nós tomarmos a vontade de Deus, a palavra dele, tudo em nós será diferente. Nosso modo de ver as coisas vai ser diferente. Você não vai ver as coisas como o humano vê. Por que as pessoas estranham às vezes a mim? É porque as pessoas veem tudo igual os humanos veem. É humano seguindo outro humano. É humano seguindo o pensamento de outro humano, a vontade de outro humano. Mas deixa de seguir a vontade do humano. Deixa de olhar no humano. Veja na grandeza de Deus. Procura saber o que Deus falou sobre esse assunto, o que Deus pensa sobre esse assunto, qual a vontade dele nisto, qual a vontade dele naquilo, qual que é o desejo dele nisto, qual que é o desejo. Você vai caminhar contrário dos humanos. Você vai ser na contramão. Isso tem muito para dizer. Qual que é a vontade do Senhor? Senhor, eu como esposa, qual que é a vontade? O que o Senhor pensa de mim, Senhor? Senhor, eu quero saber do Senhor a minha posição, o meu lugar. O que o Senhor pensa sobre isso? Não vai perguntar aos outros o que eles pensam, não. Pastor, o que o senhor acha?
Irmãos, eu não acho nada. Você vê que eu não acho nada. Eu não penso nada. A nossa mente, o que nós pensamos como humano, não resolve nada. Nós temos que falar, não, vamos ver o que Deus pensa sobre isto. Então vamos, eu e você, deixar os nossos pensamentos de lado, vamos deixar as nossas razões de lado, e vamos ver o que Deus fala sobre este assunto. Qual que é a vontade dele nesse assunto? O que ele fala, o que ele pensa sobre essa decisão? E eu deixo de lado o meu pensamento, a minha vontade, você deixa de lado o seu pensamento e tomamos o pensamento de Deus. Irmãos, é hora de nós sermos mais espirituais, de termos mais noção das coisas. E não é possível que isso não abra o entendimento de alguns. Por que as pessoas entram em tanta confusão, tanta coisa? É porque elas estão fazendo o desejo delas, o pensamento carnal, a vontade delas. Se elas deixassem de lado um pouquinho a razão, deixassem de lado um pouquinho a vontade carnal e andasse na vontade de Deus, elas viriam que elas estão caminhando na contramão. Você vê quando o irmão Branham estava perdido, lá na mensagem um guia, lá naquela mata, você viu que no melhor do entendimento dele, como guia, como expert na selva, ele estava indo no melhor do entendimento dele, totalmente contrário. Até que a mão veio e pôs do ombro dele, e virou e fez um clarão e mostrou para ele, aquela era a mente de Deus. Mas no melhor do entendimento dele, no mais da sinceridade dele, ele estava indo na contramão. Que Deus nos ajuda. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ver estas profundidades. Não somente ver sim, mas aceitar a tua mente, aceitar a tua vontade, mesmo que ela fira a nossa carne, mesmo que ela fira o melhor do nosso entendimento. Se é a tua vontade, é melhor para nós. Pai, eu quero seguir a tua vontade. Senhor, nos ajuda. Pai, ajuda meus irmãos, as minhas irmãs. Dá força para nós a rendermos a nossa vontade e seguir a tua, Pai. Ajuda a moça, o moço, o papai, a mamãe, os diáconos, todos nós, porque nós queremos viver naquela terra além, Senhor. Nós queremos te servir melhor. Pai, guia os teus filhos, que o Espírito Santo possa ir a cada coração e mostrar, Senhor, estas profundidades, abrir estas grandezas para nós, que possamos ceder a nós mesmos. Te agradecemos, Senhor, abençoe a cada um, que eles possam voltar aos seus lares, ser abençoados, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Abraço. Até domingo, se Deus permitir.